noite a todos, boa noite a todas. Prazer tê-los aqui na nossa casa. Saúdo a mesa na presença do Dr. Giovanni. Muito obrigado pela presença, a ilustre colaboração com o nosso evento. Também do professor Renato, meu colega que está aqui ao lado, muito obrigado. Professor Francisco, parabéns pelo evento, muito obrigado pela organização. Caio, se estiver por aqui, parabéns, Caio, muito obrigado pela força e organização que você tem feito nesse evento. Parabéns a todos que estão aqui presentes e tenho certeza que faremos um excelente encontro, né, um excelente debate. Sem mais delongas, agradecendo em meu nome, em nome da coordenação, eu e o professor Francisco, vamos passar a palavra ao nosso palestrante, primeiramente ao professor Renato, para as considerações iniciais. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aos alunos que compareceram em peso, isso pode ter certeza nos deixa muito felizes. A participação de todos é muito importante para o engrandecimento do conhecimento, que é o que nós estamos aqui todo dia propondo de forma insistente. E também nas palavras do professor coordenador Dr. Adriano Pascarelli, agradecer a presença nesta ilustre mesa e, sem mais palavras, gostaria de passar a palavra agora para o professor Giovanni Moraes para a sua brilhante palestra. Vamos nós então. Primeiramente, boa noite, meu povo. Boa noite. É o terceiro ano que eu venho seguido aqui para Aracati, é o terceiro ano que eu tenho um orgulho de participar desse evento. Eu estava até falando para o pessoal da minha assessoria que tem alguns eventos que no começo do ano a gente já tem aquele carinho especial de participar. Eu tenho uns 5 ou 6 eventos que eu faço todo ano, que são eventos assim do coração. E esse de Aracati é um deles. Tem um daqui, tem um de Natal, tem um de Jericoacoara, tal, tem um de Cuiabá também. E eu disse antes de vir para cá, vai ser o terceiro ano que o primeiro boa noite vai ser fuleiragem. Porque sempre o primeiro boa noite, eu não sei que danada é que tem que é esse boa noite fuleiragem. O senhor lembra ano passado? Que mesma coisa, pô, acaba chega, boa noite. Parece que o povo está com TCC para entregar e dá aqueles boa noite assim, boa noite. Então, nós vamos de novo, já pedindo aqui escusas e vênias aqui aos mestres, aos professores, ao diretor da faculdade, à procuradoria autárquica, aos representantes aqui do Executivo, Legislativo e Judiciário. Peço desculpa por quebrar o protocolo, é porque eu sou meio matuta, esse negócio muito organizado, eu não consigo me concentrar não. Então, vão perdoando aí o jeito mais direto de falar e vamos começar com a velha ameaça de sempre, que é o que resolve, tá bom? Eu vou dar boa noite de novo, isso serve para você que está vendo pelo telão, pedindo a Deus que não chova, sentado nas cadeiras ali de fora. Porque chover você vai ter que entrar e dar seu jeito, ficar só escutando. Isso vale para vocês que estão lá fora e para aqui também. Eu vou dar o boa noite de novo e que Nosso Senhor dê pelo menos umas 4 reprovações na prova da OAB as criaturas que estiverem em volta de quem desse boa noite fuleiragem. E se você já é profissional do direito, que seu PJE trave pelo menos uns 10 dias seguidos, ou os 2, porque pode acumular também, tá bom? É a hora de você que pela primeira vez está participando de um evento aqui, olhar para o lado e ver se a pessoa que está do seu lado ela é falsa com você ou não. Porque se ela der um boa noite fuleiragem, ela quer que você se lasque na vida. Então prepare aí, já anote o caderninho do Hans e vamos de novo. Boa noite, meu povo! Boa noite! Agora tá certo. Tudo na vida só vai na base da ameaça. Bateram palma para todo mundo que passou aqui e só não bateram palma para vocês. Então bata palma para vocês que vocês merecem. Tá certo. Agora que nós estamos com boa noite cearense, agora que nós estamos com boa noite legal. Bom, feita aqui as formalidades iniciais, vamos começar a bater um papo sobre o tema que me traz aqui. Que é, talvez não, que é o tema que eu mais tenho conversado Brasil afora ao longo desse ano. Quando eu invento outro, povo, professor, mas fala daquele tema, comente, que é o direito penal econômico. Eu não sei se alguém aqui me acompanha nas redes sociais, eu não sei se alguém segue meu perfil no Instagram, o canal no YouTube, o Facebook, enfim. Mas quem acompanha meu perfil na rede social, tirando um segundo perfil que eu fiz agora só para postar fuleiragem, tirando ele, mas quem acompanha o meu perfil oficial, sabe que não é de hoje, mas é de muito, que eu sou um ferrenho defensor das instituições que combatem a grande marginalidade nesse país, principalmente o crime organizado. Eu venho me posicionando já, desde que eu me entendo por autor de livro, desde que eu me entendo por professor, eu venho me posicionando em busca de institutos jurídicos que permitam o combate, principalmente
principalmente as organizações criminosas. Organizações criminosas e facções criminosas que, infelizmente, são uma realidade, em maior ou menor medida, em todos os estados da federação por onde eu passo. O que muda é o nome. Algumas têm atuação que vale para todo o território nacional, como é o caso do Comando Vermelho, primeiro comando da capital, Família do Norte, Amigo dos Amigos. Outros têm atuação mais localizada, como é o caso, por exemplo, dos Guardiões do Estado, aqui no estado do Ceará, que tem uma atuação mais restrita ao Ceará e à Paraíba, aos Thundercats, que tem uma atuação mais restrita a Pernambuco e Alagoas. Mas onde você for, certo? Não se deixe levar pelo nome, não, porque Thundercats é uma das piores facções criminosas em termos de violência que eu já vi atuar em território brasileiro. Facção de matar, arrancar coração e mandar numa caixa para a mãe da vítima. Certo? Então o nome, embora seja risível, mas é gente que atua e atua assim de uma violência fora do comum. E eu sempre defendi que o Estado brasileiro ele precisa trazer resguardos e mecanismos jurídicos que permitam combater o crime organizado, que permitam combater as facções criminosas e que permitam principalmente que nós tenhamos pelo menos a mínima chance de vitória nessa guerra civil que nós vivemos. E quando eu digo guerra civil, e quando eu falava guerra civil há alguns anos atrás, talvez eu levasse assim bem mais pedradas do que eu levo hoje. Quantas e quantas vezes eu não usei a expressão: o Brasil é um estado que vive um prenúncio de guerra civil, e as pessoas que nada, não tem guerra civil no Brasil não, isso é alarmista. Um país onde oficialmente nós tivemos, na última contagem de 2018, 64 mil mortes violentas. E eu sempre gosto de frisar isso oficialmente, porque existe uma estimativa, e essa estimativa é do Observatório Internacional para Direitos Humanos, que no território brasileiro apenas 1 de cada 4 crimes violentos são registrados pelos órgãos da segurança pública. Eu não vou fazer a conta por 4, eu vou fazer a conta por 2. Se nós tivemos 64 mil mortes por crimes violentos oficialmente no ano passado, e eu vou considerar que tem o dobro disso que não foi registrado, a gente vai estar trabalhando aí com 128 mil mortes violentas. 128 mil mortes violentas é quase 3 vezes o número de soldados americanos mortos na guerra do Vietnã. Eu estou falando de uma guerra que durou 9 anos. Na Síria, que é um país conflagrado por uma guerra civil declarada e reconhecida pelas Nações Unidas, entre mortos civis e mortos militares, nos últimos 10 anos o número das Nações Unidas é de 83 mil. Estima-se que no Brasil mate-se como forma ou como fruto da violência, por ano, pelo menos 40 a 50 mil pessoas a mais do que morreram em toda a história da guerra civil da Síria até hoje. Se você pegar os manuais militares clássicos, a começar pelo maior de todos, da guerra, o Manual da Guerra Prussiano do século XIX, todos os elementos de uma guerra se enquadram ao Estado brasileiro. Território sob controle de organizações ou grupos militares sobre o qual o Estado não tem acesso. No Brasil, nós temos áreas geográficas e territoriais que as forças de segurança pública ainda não conseguem colocar os pés. Facções atuando no nosso território com profunda penetração no âmbito político. Armamento pesado de guerra sendo utilizado ao clarão do dia e sendo utilizado com a maior facilidade do mundo pela bandidagem. O Brasil enfrenta diariamente situações onde nós vemos meliantes operando com fuzis 762, 556, AR-15, a pistola Desert Eagle, pistola .40, muitas vezes enfrentando combatentes que estão operando com pistola PT-380. Então, com todo respeito a quem pensa diferente, mas para mim, o Brasil vive uma situação de conflagração com a criminalidade e com a marginalidade. E eu sempre defendi que nós precisamos buscar mecanismos, que nós precisamos buscar elementos que permitam o combate a essa marginalidade. E eu sempre fui um crítico dos mecanismos que até então vinham sendo usados na história do Brasil. Por quê? O Brasil é um Estado que, por sua vocação jurídica, botou na cabeça que tem que prender, botou na cabeça que tem que encarcerar, botou na cabeça que fazer lei penal e trancar gente no cárcere é solução para crime, para violência e para marginalidade. Não é. Não é. Primeiramente, fazer leis penais,
aumentar penas não causa o menor impacto na criminalidade das organizações criminosas e das facções. O direito penal, ele tem uma natureza simbólica. Vocês aprendem isso com os professores de vocês. Ele tem uma natureza preventiva, ele tem uma natureza retributiva e ele tem uma natureza simbólica. Mas essa natureza preventiva e essa natureza simbólica, hoje, ela é inócua. Ela não produz efeito dentro de organização criminosa ou facção criminosa. E aí eu suscito vocês a primeira reflexão do dia. Qual é, hoje, a pena para tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343. É reclusão de 5 a 15 anos, além do pagamento de uma multa. Você acha que aquele cara que está uma hora dessa, 7h30 da noite, fazendo contenção em Boca de Fumo, lá na 4ª etapa do Conjunto Ceará, em Fortaleza, ou aquele cara que está vendendo cocaína para turista estrangeiro, aqui nessa rua que tem Aracati, eu acho que é Beverly Hills, tem um nomezinho americano, como é o nome? Broadway, pronto. Que está aqui de Broadway para Beverly Hills, foi longe, né? Eu sabia que era um negócio americano. Que está aqui vendendo droga para turista estrangeiro, recebendo em dólar e euro, na Broadway daqui. Tu acha que esse cara para pensar assim, eita, eu vou pegar 10 papelotes de cocaína, eu vou investir em cada papelote de cocaína desses R$50, R$40, dependendo da área. Se for numa capital é mais barato, se for numa praia é mais caro. Numa noite eu investi R$500, se eu vender tudo eu vou transformar isso aí em R$2.500, R$3.000. Você acha que esse cara parou para pensar que a pena é de 5 a 15 anos? Se essa pena fosse de 30 a 100 anos, ele ia continuar vendendo droga. Se essa pena fosse perpétua, ele ia continuar vendendo droga. Tu acha que aquele cara que está atuando dentro de uma facção criminosa, de fuzil na mão, estourando um banco de cidade do interior, que os caras entram, como entraram, por exemplo, em Jati, aqui no Ceará, fechando a saída para Brejo Santo, a saída para... Jati não, Milagres, desculpe. Fechando a saída para Brejo Santo, fechando a saída para Fortaleza, fechando a saída para Juazeiro do Norte, com mais de 20 homens fortemente armados. Foram encontrados mais de 5.000 cápsulas deflagradas de fuzil 762. Tu acha que esse cara está preocupado que a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos e a do roubo é de 4 a 10? Não. A pena podia ser 1.500.000 anos. Ele ia fazer isso. Então, essa história que aumento de pena, essa história que trazer leis penais, trazer tipos penais, vai conseguir combater a grande criminalidade, as facções criminosas e as orcrins, isso é lenda. O aumento de pena, uma tipificação penal, ele faz diferença para mim e para vocês, que somos pessoas que não vivemos nessa seara do crime. Para mim e para vocês, que somos pessoas que não temos envolvimento com facções, que talvez o máximo que a gente tenha feito na vida de crime é ter mandado alguém se lascar e praticado uma injúria, ou ter dado uma tapa na cara de um desafeto num show de safadão. Para a gente, um aumento de pena resolve. Eu tenho uma pessoa que eu respeito demais, tive a oportunidade de trabalhar com ele, porque ele era dono de curso, o Luiz Flávio Gomes, hoje ele é parlamentar, e eu tive a oportunidade de almoçar com o Luiz Flávio Gomes semana passada, e ele estava me falando que no Congresso Nacional tem 9 projetos de lei para tornar crime stalkear alguém no Instagram. Inclusive um deles está aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e vai para plenário. Você acha que isso produz algum efeito? Produz para a gente. Produz para as pessoas que não têm nenhuma ligação comum e cotidiana com o crime. Quando disseram, vamos fazer a Lei Carolina Dickmann, para quem não lembra qual foi a Lei Carolina Dickmann, foi a lei que introduziu no Código Penal o artigo 154A, violação de sigilo de dispositivo de informática. Todo mundo diz, pronto, vão parar de hackear o celular dos outros, vão parar de invadir computador. Não, não vão. Talvez você, que nunca passou numa delegacia nem para fazer um BO, pare e pense, não, eu não vou invadir o celular aqui de fulano porque isso é crime. Se aprovarem a lei que está o que é crime, que eu acho muito pouco provável, e se aprovar vai ser inócua, talvez 1 ou 2 pessoas pensem, não, eu não vou fazer isso aqui para não arrumar uma bronca.
Mas a feitura de normas penais e o aumento de pena não produz nenhum efeito em relação a facções criminosas. A facção criminosa não está nem aí, sabe por quê? Por dois motivos. O integrante da facção criminosa se subdivide em dois tipos de pessoas. O primeiro é o cara que está na base. É o cara que entra na facção criminosa para ser o que a gente chama de bucha de canhão. Ele vive num complexo ideológico completamente à parte de tudo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Ele vive dentro de um conjunto de regras que para ele é baseado em uma moral válida, para nós é uma moral completamente deturpada, para ele é uma moral válida. Ele baseia-se num conjunto de comandos que ele decora aquilo ali como se fosse uma igreja e ele não tem medo de morrer. E o pior tipo de inimigo para você enfrentar é o que não tem medo de morrer. Esse cara não está nem aí para o direito penal. E quem está no topo, que é o segundo tipo, quem está no escol, quem está na cabeça das facções, que não é quem vai para a rua, esse cara sabe que o dinheiro que ele tem no bolso é capaz de garantir, se não a sua impunidade, mas é capaz de garantir a sua atuação por mais 10, 15, 20, 30 anos dentro da figura ou dentro do crime organizado. Então, fazer leis penais ou aumentar a pena não vai mover uma palha na questão da atuação das facções e do crime organizado no Brasil. E aí eu lhe suscito a segunda reflexão. A maioria de vocês aqui é muito jovem. Eu estou falando para gente que ainda está na graduação. Se brincar, eu estou falando para gente que tem menos de 25 anos de idade. Quem tem menos de 25 anos aqui? Quase. Deixa a mão levantada. 90% de quem está me assistindo, 90% de vocês não usou crisca, charisma, toque de amor. 90% de vocês nunca brincou de fofolete. 90% de vocês não colecionou papel de carta. 90% de vocês não lembra do Pogoboy, do Aquaplay. 90% de vocês não lembra da manchete passando desenho japonês. Vocês já pegaram Dragon Ball Z, a nova geração. Vocês não choraram a primeira vez que fizeram o Genji Dama no Dragon Ball passando na manchete. Vocês são muito jovens. Eu sou de um tempo em que a lei de drogas era de 1976. E a lei de drogas de 1976, ela era extremamente branda no que diz respeito, por exemplo, ao confisco de bens auferidos com tráfico de drogas. Aí veio a lei de 2006, a 11.343. Tornou-se uma lei mais rigorosa no que diz respeito ao confisco de bens auferidos com tráfico. Sabe o que foi que essa lei produziu em relação ao tráfico de drogas e aumentou a pena também? E a partir de 2006, notoriamente, o Brasil passou a ter um combate mais efetivo ao tráfico de drogas. Sabe o que foi que isso mudou? A única mudança prática é que nós concentramos na mão de menos grupos criminosos o tráfico de drogas em larga escala no nosso país. Sabe por quê? Porque traficar drogas sempre foi um negócio. E um negócio que demanda investimento. Traficar drogas sempre foi um negócio que demanda um aporte de capital inicial e uma tolerância a risco, como qualquer negócio. Eu sou professor, mas eu sou empresário. Eu tenho meu curso online, eu sou sócio de uma editora. E toda vida que a gente senta para fazer uma reunião, que o pessoal do meu financeiro chega e diz, olha, o investimento para o projeto é esse, o EBIT que o projeto vai dar é esse, a possibilidade de lucro é esse. A primeira pergunta que eu faço é, qual é a margem de risco? Porque vocês só estão me dando o lado bom. Qual é a margem de risco? Qual é o impacto no faturamento da empresa se isso der um prejuízo total? São negócios, são business. O tráfico de drogas é um negócio ilícito, mas um negócio que demanda capital inicial e que demanda tolerância a risco. Antes era mais barato, antes da lei de drogas atual era mais barato traficar. Aquele cara que tinha o equivalente hoje a 5 ou 10 mil reais, ele podia abrir a boca de fumo dele. Depois da nova lei de drogas, a única coisa que aconteceu é que o capital inicial passou a ser de 100 ou 150 mil reais. Menos pessoas têm condição de traficar. O tráfico ficou concentrado na mão de menos grupos. E aí muita gente chegou e disse, vamos encarcerar, vamos prender. Não resolve. Sabe o que é que vai acontecer se você prender hoje um pequeno traficante? Ele deixa de ser pequeno, ele não deixa de ser traficante. O Ceará tem uma política policial que ela é muito legal, mas ela é enxugar gelo. Ela é legal porque ela é necessária, que é o raio. Eu acho a atuação do raio da PM do Ceará uma atuação exemplar. Eu estava semana passada no Rio de Janeiro, eu ministrei aula para o pessoal da PM de lá, e eu disse,
Eu gostaria que todo estado da federação tivesse um grupamento policial militar, como nós temos no Ceará, que é o Raio, com um nível de adestramento, e para quem não está acostumado com o termo, adestramento no sentido militar, com o nível de adestramento que o Raio tem, o nível de atuação que o Raio tem. Porque nós precisamos disso. Bote o Raio que a facção vai ter mais trabalho de ir para a rua. Só que o Raio está enxugando gelo. Se não enxugar gelo, fica pior. Mas ele está enxugando gelo. Porque você encarcerar esse traficante, você encarcerar um cara de facção criminosa, de organização criminosa, não vai resolver. Essa ideia errada, essa ideia equivocada que nós adotamos nos últimos 15, 20 anos no Brasil, que tem que prender, que se não prender é porque a política de segurança não está funcionando, é uma política falida. Eu não sou daqueles alarmistas que dizem que o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Tem, porque o Brasil tem uma das maiores populações do mundo, é estatística. Você não pode, tem gente que chega e diz, vamos comparar a população carcerária brasileira com a população carcerária da Noruega. Não dá para comparar. Tem mais gente vivendo no estado do Ceará do que na Noruega toda. Como é que eu vou fazer essa comparação? Tem muita gente presa no Brasil porque a população brasileira é muito grande, mas prende-se muito mal no Brasil, achando que encarcerar vai resolver o problema. Não, não vai. Presídio hoje é RH, Recursos Humanos de Facção Criminosa. Isso é um fato. E todo estado que tentou enfrentar isso entrou em colapso, e o Ceará é uma prova disso. Vocês viveram isso recentemente. Eu vou citar o nome de um cara que, para mim, é uma das pessoas que mais entendem de sistema prisional no país, com todas as críticas que a advocacia tem a ele, mas pouca gente entende de sistema prisional como ele entende, é o Dr. Mauro. O Dr. Mauro trabalhou, eu conheci o Dr. Mauro trabalhando na Papuda, em Brasília. Ele trabalhou no Rio Grande do Norte, depois veio para o Ceará. E eu lhe digo, o Dr. Mauro é um cara que entende muito de sistema prisional. E vocês viram o que aconteceu no Ceará quando ele começou a atuar dentro dos presídios. Porque presídio é negócio para facção. Então, prender e encarcerar não é solução. Eu vivo dizendo que nós temos que combater o crime, e eu vivo dizendo que não adianta estar encarcerando quem está na base da organização criminosa, quem está na base das facções. Aí sempre tem aquele palhaço que vem na rede social. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a rede social dá muito doido. Não sei se na de vocês, mas na minha, olhe que todo dia eu bloqueio gente. É fora do comum. Não tem um dia para eu não bloquear pelo menos uns 2 ou 3 doidos na minha rede social. E todo dia brota. Aí tem sempre aquele palhaço que todo dia chega e diz: professor Giovanni, o senhor então acha que bandido bom é bandido morto, não é? Não. É óbvio, lógico, claro e evidente que não. O fato de eu achar que encarcerar quem está na base das facções não resolve, não quer dizer que eu quero que o cara morra. Teve aquele caso do sniper no Rio de Janeiro, na ponte, e eu na minha rede social fui lá e parabenizei o trabalho policial. Parabenizei, inclusive, o fato emblemático que aconteceu. Deu lá 100 e tantas mil pessoas atingidas pela postagem, aí apareceu pelo menos uns 40 dizendo: e a dor da mãe que perdeu o filho? É óbvio que aquela mãe está chorando. É óbvio que se fosse família minha, irmão meu, que tivesse sido alvejado, eu ia estar puto. Eu ia estar me manifestando contra o Estado. Isso é lógico, é da essência humana, mas não é jurídico você achar que aquela atuação policial merece reprimenda. Não é jurídico você achar que aquele policial merece responder a procedimento administrativo, como muitos estavam propondo. O cara agiu em legítima defesa ex persona, legítima defesa de terceiros, de 37 outras pessoas. O fato de eu ter parabenizado não quer dizer que eu quero ver bandido morto, não. Até porque, se o Estado precisa matar os seus criminosos, é a maior prova de falência do ius puniendi do Estado. Estado que precisa matar está dizendo: eu sou tão irresponsável e tão incapaz de combater a criminalidade que eu estou dando um tiro na cabeça porque eu não sei mais o que fazer. E na hora que o Estado chama para si a tutela da força e a tutela exclusiva da punição, ele não pode chamar essa tutela de forma absoluta. Ele tem que chamar essa tutela pautada numa série de parâmetros e de balizas que nós gostemos ou não podem marchar para a vingança,
Direito penal estatal não é vingança. Quem se vinga é facção criminosa. O Estado não se vinga. O Estado contém, processa, dentro de um devido processo legal, com direito a ampla defesa e contraditório, sempre que possível a paridade de armas, e o Estado aplica a sanção combinada em lei. É isso que eu defendo. Vai ter hora que o bandido vai para o enfrentamento? Vai. Paciência. Ele que escolheu. Se o meliante parte para o enfrentamento com as forças policiais, bom é que nenhuma mãe vai dormir chorando. Mas se alguma tiver que dormir chorando, que não seja do policial. Que seja do meliante. Se alguma mãe tiver que dormir chorando, que não seja do PM ou do policial civil, ou do delegado, ou do bombeiro, do policial federal, rodoviário federal. Até porque bandido não tem pena de ninguém. Gente de facção criminosa não tem pena de ninguém. Se puder aloprar, vai aloprar. Só que não adianta botar esse cara na cadeia. Giovanni, se fazer lei penal não adianta, se aumentar a pena não adianta, se encarcerar não adianta. O que é que adianta? É aí que vem o que para mim é o futuro do combate às organizações criminosas. E quem vai usar essa ferramenta não é a minha geração. Minha geração já está velha demais. Quem vai usar essa ferramenta é a geração de vocês. É aí que vem o direito penal econômico. Sabe por quê? Onde é que mais dói em qualquer pessoa? No bolso. É a parte mais sensível. Não, a minha não é, porque você é liso. Porque se você não fosse liso, era o bolso. Não, não faz diferença. Tu tem o quê? Não, também não tem nada. É, realmente. Professor, o senhor acredita que eu estou preocupado, que eu estou devendo uma multa do livro na biblioteca da faculdade? E eu tenho que pagar, senão eu não me matriculo no próximo semestre. Seu bolso não dói, não. Mas deixa tu começar a botar um realzinho no bolso. Deixa tu começar a botar um negocinho no bolso. Quer ver um exemplo disso? Eu sou matuto. Sou nascido aqui, numa cidade do interior do Ceará, chamada Crato, embora eu more fora há muitos anos. Eu sou cearense de nascença, fui funcionário público aqui em Pernambuco depois de um tempo. Voltei e morei 1 ano e 8 meses aqui de volta no Ceará. Minha primeira graduação foi feita aqui no Ceará. Eu me formei, antes de me formar em Direito, eu me formei na Universidade Federal do Ceará. Eu tenho muito orgulho disso. Fui morador de 3 bairros, só o filé de Fortaleza. Morei no Zé Walter, no Parque São José. Morei no Conjunto Ceará, 4ª etapa. Quando eu ia me mudar para morar no bairro de Fátima, ali no começo da Ponte Vieira, eu fui-me embora. Não tive o gosto. Peguei muito não sei se alguém conhece Fortaleza, mas eu peguei muito caça-pesca. E caça-pesca, o mundo acaba e a linha não acaba. Eu não sei que porra é que fazem com aquilo, não. Se um dia você não tiver nada para fazer, pega o caça-pesca. De preferência no terminal. Tinha outro que era pior, que era Messejana, Praia do Futuro, mas esse não tem mais, segundo me informaram. Como é? Paranjana. Pronto, é esse aí, sofredor feito eu. Mas embora seja daqui, eu peguei um vício, certo? Eu peguei um vício que é viajar. Eu nunca vou juntar dinheiro na vida, porque eu acho que viajar é o maior investimento que a criatura faz. Eu sou matuto enxerido. Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer os cantos, eu gosto de dizer que eu fui. Quando eu vejo o povo falando, tal, um dia desse, não vou contar aqui onde foi não, por uma questão de ética, um dia desse eu estava numa palestra, aí uma pessoa lá, dizendo, porque quando eu fui no Louvre, a Mona Lisa, aquele quadro daquele tamanho, ocupando uma parede toda, eu olhei assim. Fiquei prestando atenção, porque é muito grande o quadro, o chão, a Mona Lisa é isso aqui, ó. Acaba nem ver direito, que é numa muvuca. Tem um quadro bem grande do outro lado, tem um mural gigantesco do outro lado. Mas ela é uma muvucazinha desse tamanho, com um bocado de gente fazendo selfie. Se eu disser para você que eu vi de longe. Mas só posso dizer que o cabo estava mentindo, que eu fui. E ano passado, minha esposa me convidou, ano retrasado, minha esposa me convidou para ir para o casamento da tia dela, que mora em Londres. E eu fui para lá, com ela. Ela disse, amor, vamos. Eu digo, tô liso. Ela disse, não, mas ela vai dar lugar de ficar, certo? A gente tem hospedagem. Eu pago a minha passagem, você paga a sua, a gente divide em 10 vezes, não sei o que, tá bom, bora. Essas condições a gente vai. E eu estava em Londres, e eu estava num bairro chamado Sorro, que é onde tem uns teatros. E minha mulher fala inglês bem pra caramba, não sei nem pra onde é que vai. Foi 1h30 assistindo uma peça que eu não entendi nada, e ela chorava e ria. Eu digo, amor, traduz. Quando terminou, eu digo, pronto, acabou. Ela disse, acabou, agora eu vou tomar uma cerveja. E o Sorro é de um lado, e do outro lado fica um lugar que eles chamam de Chinatown. É pequenininho, mas tem.
Aí eu peguei uma cerveja, saí com uma long neck, uma Heineken, atravessei a rua, terminei de tomar cerveja e fiz isso. Coloquei a cerveja num parapeito de uma janela, sei lá, uma janela, um negócio, que nem a gente faz aqui. A gente não vai numa festa, termina, rebola pra cima no meio do show, né? Dia desse eu fui pro show da Valquíria lá em Recife, o cara pegou uma garrafa e disse, ei, pra cima. Eu fiz só isso. Dei as costas porque eu não achei uma lixeira. Meu amigo, eu não dei 4 passos, surgiu um policial. Giovanni, esse policial surgiu de onde? Não sei. Sabe mulher quando surge de noite, o cabo chegando da farra? Não sei se as mulheres de vocês têm esse poder. Que o cabo sai para tomar uma, porque tem dia, professor, o cabo diz, não, eu vou tomar só uma. E o problema é quando o cabo diz que vai tomar só uma. Pode reparar. Não, hoje eu vou tomar só uma, normalmente não é só uma. Aí chega um amigo, aí diz, rapaz, eu tô aqui com um pendrive de Bartol Galeno, que chegou demais. Bote aí, Bartol Galeno, pelo amor, não toca a fita do meu carro umas 10 vezes. Aí já chega outra, aquela sardinhazinha coqueiro com a cebolinha cortada, aí o cabo começa a tirar. Aí, rapaz, umas cajaranas só de vez que eu peguei lá em volta, aí o cabo bota, aí bota um pioca assim. 3h30 da manhã, o cabo tá indo para casa, levado por um mototáxi, não lembra nem onde é que tá o carro. Pode reparar, tem mulher que surge. Você pode entrar o mais silencioso possível, a mulher não surge. E surge e faz cara de entojo. E tenha certeza que ela vai passar 3 dias emburrada ou vai lhe pedir alguma coisa. E se você negar, ela vai dizer, se fosse para suas quenga tinha. Aí evita. Esse policial, ele fez curso com minha mulher, porque ele surgiu do nada. E quando o cara surgiu do nada, se dirigiu para mim. Eu digo, bom, ele vai chegar, vai perguntar como é que está no Brasil, vai falar, tal. Ele virou para mim e disse, ID, identidade. ID ou passaporte? Eu disse, ó, passaporte está no hotel, tem a identidade. Dei a identidade a ele, ele perguntou o meu nome, perguntou o dia que eu ia voltar, o dia que eu ia embarcar e qual hotel eu estava hospedado. Sabe o que foi que passou pela minha cabeça? Eu não sou daqui, não vim para ficar. Eu digo é duvida esse homem me encontrar lá na Real da Torre, no Recife. Eu dei identidade, o nome, não dei nem um passaporte, eu dei a identidade. O nome disse o dia que eu voltava e o hotel que eu estava hospedado. E ele me deu uma multa de 230 pounds. 230 libras, porque eu joguei uma garrafa de cerveja fora do canto. Sabe o que é que eu disse? Minha mulher vai pagar, eu digo, eu? Primeiro que eu não tenho. E segundo que esse povo vai ter que cobrar lá. Entra com execução no Brasil, ainda tirei onda. Eu digo, entra com execução no Brasil, cobra via Itamaraty. Beleza. 2 dias depois estou eu chegando no aeroporto para vir embora. Para entrar num voo da TAM. Eu não me lembro, eu ia dizer TSA, mas TSA é nos Estados Unidos. É o sistema de controle de fronteira deles lá. Porque você para ir embora de um país, eles só faltam lhe empurrar. Eles nem olham o seu passaporte. Eles vá, meu filho, vá, quer ir embora, vá. Quando eu entreguei meu passaporte, que o cara passou no leitorzinho lá, ele perguntou, seu nome é Giovanni Moraes Miguel? Eu disse, sim. O senhor pode ir para aquela salinha? Eu já tinha visto ir para a salinha na chegada. Sim, sabe o que é que eu pensei? Eu digo, estão achando que eu estou levando droga. Primeira coisa que veio na minha cabeça. Sabe aquele negócio de filme que bota droga na mala? Eu disse, pronto, me arrombei. O cara virou para mim e disse assim, lá na salinha, o senhor recebeu uma multa em Chay Natal, o senhor não pagou. Fique tranquilo que o senhor não vai preso, mas o senhor precisa pagar a multa para sair daqui. Ou, se não puder, o senhor tem que esperar ser apresentado a um juiz. E como o senhor tentou ir embora sem pagar, a multa dobra. Aí eu virei para o cara e disse assim, olha, eu não tenho esse dinheiro. Ele disse, não, tudo bem, a gente recebe cartão de crédito. Eu nunca tinha visto receber cartão de crédito. Porque aqui no Brasil, a alfândega não recebe cartão de crédito. A gente recebe. E eles foram muito assim, sabe uma gentileza? O senhor fique tranquilo, o senhor não vai preso. O senhor volta para o hotel, o senhor vai ser convocado no hotel para comparecer. Só que eu ia ter que pagar mais diária de hotel, ia perder a passagem e tal. Bota no cartão. E paguei. Vocês não sabem o que é pagar quase 500 libras. Multiplica por 5.
Não é nem pela cerveja, é pelo casco. E o que é pior, eu fui o último a entrar no avião. Sabe aquela sensação que até a aeromoça acha que você é criminoso? Que eu entrei, eles me levaram até a porta do avião. E eu tinha certeza que todo mundo no avião estava olhando para mim, querendo saber o que eu fiz. Giovanni, qual é a moral dessa história? Eu voltei lá no passado. E minha mulher inventou de ver um tal de uma troca da guarda do Palácio de Buckingham com a tia dela. E eu caí na besteira de comprar a porra de um café na Starbucks. E o negócio da Starbucks é um copo desse tamanho assim, de papelão. Pesa não. E nós fomos para de frente daquele palácio que tem um negócio dos leões e um parque atrás chamado Hyde Park. Só que quando eu cheguei lá eu descobri que lá não tem lixeira. Por uma questão de segurança. Você roda em volta daqui e não tem lixeira. E eu fiquei com o copo durante 3 horas seco na mão. Giovanni, pesa? Não. Dói? Não. Mas passa 3 horas com um copo seco da Starbucks na mão. Viajando de férias. E minha mulher disse, deixa aí. Eu digo, a porra é que deixa, o demônio é que deixa. Eu engulo, mas eu não deixo. Eu vim terminar de pagar o rotativo, está com 3 meses, dá outra. Será que o bolso doeu? E muito. E muito. E eu nunca mais esqueci. E eu sou um cidadão comum. Eu sou um reles professor. E para você que está assistindo o nosso programa, continua ligado que vamos para um breve intervalo e voltamos já. Brincadeiras à parte agora. Você acha que, por exemplo, o líder de uma organização criminosa está preocupado porque teve uma operação policial que prendeu 100 pessoas da base e levou para o IPPO? Sabe o que é que vai mudar na vida dele? Nada. Sabe por quê? Porque no dia seguinte tem mais 100 no lugar. E aqueles que estão presos vão ficar presos e a família vai trabalhar para sustentar ele lá dentro. Porque triste é alguém que entra no sistema prisional brasileiro e não tem ninguém fora para auxiliá-lo. Seja um advogado, seja um pai, seja uma mãe, seja quem for. Sem brincadeira agora, porque isso que eu vou dizer é triste. Semana retrasada, minha mãe ligou para mim e disse, Giovanni, faça um favor, a moça que borda para mim, faz bordado. Ela queria muito falar com você porque o filho dela está preso e ela já passou por 3 advogados, vendeu até uma moto que o menino tinha e não resolveram. E aí quando eu tomei ciência do que era, o cara tinha cometido um furto qualificado, a pena é de 2 a 8 anos, ele é réu primário, ele estava preso preventivamente 2 anos e 9 meses. Ela perguntou o que é que ia fazer, eu digo, pedir ao juiz para condenar. Isso não é brincadeira. Num caso como esse, a melhor coisa para você fazer é pedir ao juiz para condenar. Sabe por quê? Porque um cara desse não pega 3 anos de pena. Na hora que o juiz for fazer a dosimetria, não pega 3 anos de pena, ele está preso há 2 anos e 9 meses, o juiz vai condenar e vai expedir alvará de soltura, porque vai fazer a detração da pena. Esse cara está pagando o preço de não ter quem assistiu, seja materialmente, seja juridicamente. O chefe da facção criminosa não está nem aí se 200 pessoas vão cair hoje numa operação policial. Problema das pessoas que vão cair das famílias. Agora, quer ver a facção criminosa se desestruturar? Mexa no bolso. Vá atrás do dinheiro. Eu cresci. Eu passei a maior parte da minha vida de estudante de direito escutando meus professores usarem aquela expressão, pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Não, o dinheiro não tem cheiro, mas hoje o dinheiro tem rastro de impressão digital. Hoje, quem fizer a besteira de estar com muito dinheiro em espécie já sabe que vai perder. Eis o exemplo do Gedel Vieira. Facção criminosa hoje precisa movimentar grana por meios eletrônicos.
E quando eu digo que facção criminosa precisa movimentar grana por meios eletrônicos, eu não estou falando de movimentar 300 ou 400 ou 500 mil reais, que é o que uma boca de fumo numa praia como essa aqui fatura no final de semana de carnaval. Eu estou falando de movimentar 300, 400, 500 milhões de reais. Para você fazer isso, você precisa de sistema bancário. Para você fazer isso, você precisa de sistema de informática, de troca de dados, de troca de dólares. Pegando o caso relatado pela Operação Lava Jato da Odebrecht, a Odebrecht movimentava tanto dinheiro de corrupção que ela comprou um banco no Caribe. E o único objetivo do banco era movimentar o dinheiro de corrupção. Eu não estou falando de comprar uma agência, eu estou falando de comprar um banco numa offshore que tem titulação para negociar nos Estados Unidos, na Suíça e no Japão, que são titulações dificílimas de serem conseguidas. Tamanho é o volume de capital negociado por essa organização criminosa, só a título de exemplo. E é aí que entra o direito penal econômico. Se você quer desestruturar o crime, o grande crime, a grande marginalidade, você tem que desestruturar o dinheiro. Você tem que ir em busca do dinheiro. É por isso que hoje existe uma grita tão gigantesca em relação ao que, para mim, é o melhor ponto do projeto de anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. A possibilidade de confisco ampliado. Eu já me posicionei várias vezes que tem muitas coisas do projeto do Sérgio Moro que eu sou um crítico. Entre elas, a criminalização da advocacia. Que não é tema para a palestra de hoje, mas eu não posso deixar de fazer essa ressalva. Nós vivemos numa sociedade que está querendo criminalizar a advocacia. Isso é um absurdo. Nós não podemos confundir constituinte e constituído. Advogado e criminoso. Por mais marginal que a criatura seja, ele tem direito a uma defesa técnica. E criminalizar a advocacia é aprofundar a disparidade que existe entre defesa e Ministério Público. Se fala em paridade de armas, mas desculpe eu ser sincero, nunca existiu paridade de armas entre a advocacia e o Ministério Público. E esses pontos eu sou contra no projeto do Moro. Mas tem uma coisa do Moro que eu sei que não vai passar nunca. Nunca! Mas que, se passasse, ajudaria demais a combater o crime organizado no Brasil, que é a possibilidade de confisco ampliado. E sabe o que é a possibilidade de confisco ampliado? É só aplicar a matemática jurídica básica. Veja, se a criatura trabalha no serviço público e o salário dela é de R$5.000 por mês, ele tem a mulher que é do lar, que não trabalha, 2 filhos em escola particular. E esse cara chega e compra um Volvo de R$500 mil. A conta fecha. Eu vou baixar. Ele compra um Audi de 250 mil. A conta fecha. Ele compra uma Hilux de 160 mil. A conta fecha se ele comprar um Sandero parcelado. Se ele comprar um Cobalt parcelado, a conta fecha. Mas se ele comprar um Audi ou um Volvo, a conta não fecha. Dinheiro não brota em árvore. Só que normalmente você tem gente aí que tem renda declarada de 5, 6, 8, 10 mil reais e tem, por exemplo, apartamento comprado à vista, registrado em cartório em nome dele, cujo metro quadrado do apartamento é 14, 15 mil reais. Seria preciso o cara passar o ano todinho ganhando, sem gastar nada para comprar o banheiro. O cara não paga o ITBI para fazer o registro desse apartamento. Alguma coisa está errada. Ah, não, é porque me der. Não, ninguém dá nada de graça nessa vida. De graça nessa vida é só amor de mãe. O resto tudo tem um preço. Essas pessoas, elas precisariam ter os seus bens confiscados. Tudo aquilo que não batesse com o seu patrimônio. Sabe? Só que isso não passa, sabe por quê? Porque na hora que isso passar, isso não vai atingir a mim e a você. Isso não vai atingir o pequeno traficante que está uma hora dessa vendendo dólar de maconha no meio da rua. Isso não vai atingir aquele cara que furtou o posto de gasolina e que foi capturado. Esse é um pobre coitado. Vai atingir o líder da facção. E aí eu vou lhe dar um outro exemplo que consta nos autos processuais. Eu não vou fazer aqui nenhuma ilação política, não cabe a mim. Eu sou um professor de direito penal e processo penal. Meus livros não são de política, meus livros são de direito. E eu vou falar o que está nos autos do processo. Nós temos, no caso, nos auspícios da Operação Lava Jato, funcionários públicos cujo rendimento mensal era de R$23 mil, que só no acordo de colaboração premiada eles devolveram 150 milhões de francos suíços.
E a cotação do franco suíço hoje, eu olhei antes de vir para cá, estava 5,83. E isso é o que o cara devolveu. Quem tem esse dinheiro para devolver, imagina o que gastou. E a pessoa passou 20 anos auferindo esse patrimônio. Se fosse possível hoje nós usarmos a ideia do confisco ampliado, na hora que o cara tem 23 mil de salário e aparece no mês 100 mil na conta dele, esse 100 mil já seria bloqueado. Imagina isso em maior espectro, em maior escala, dentro de uma organização criminosa, dentro de uma facção criminosa. Alguém tem ideia aqui quanto é o custo, o investimento, para você trazer 1 quilo de pasta base de cocaína da Colômbia para o Brasil, refinar e mandar para a Europa? 1 quilo de pasta base? Você vai gastar mais ou menos uns 300 mil reais. Para você lucrar com esse negócio, 1,5 milhão, mais ou menos, dependendo de para onde você manda e do grau de pureza da cocaína que você venda. É um investimento de 300 mil para apurar 1,5 milhão reais. Quem faz isso tem dinheiro e não é dinheiro legítimo. A ideia do direito penal econômico era poder exatamente em cima dessa movimentação que não tem como ser comprovada por meios lícitos e bloquear. Algumas pessoas estão dizendo, vai perder, vai antecipar a perda. Não, é bloquear, tu não mexe. O problema é que na hora que você faz isso, você quebra a grande estrutura de operação das organizações criminosas. Tu acha que, por exemplo, a Odebrecht estava pagando tanta propina por bondade? Era? Não, é porque ela sabia que ela investia 5% e transformava aquilo ali em mais 500, 600, 800 vezes o investimento em termos de contrato. O problema é que o dinheiro que sai de propina não tem registro. Mas ele vai para algum canto, porque embora o dinheiro não tenha cheiro, o dinheiro tem rastro. E na hora que você começar a mexer nesse dinheiro, como vocês disseram, na hora que o bolso vai doer, aí vai ser pedagógico. Só que todas as vezes que isso aconteceu na história recente do país, não prosperou. E como nós somos um país de uma cultura jurídica e de uma memória jurídica, como nós somos um país de uma cultura e de uma memória jurídica muito fraca, eu vou relembrar para vocês aqui 2 operações que foram baseadas nessa ideia de você ir atrás do dinheiro. Operação Satyagraha, que prendeu o banqueiro Daniel Dantas, lembra? Sabe o que foi que fizeram? Embargaram todo o patrimônio do banco dele e todo o patrimônio das pessoas envolvidas com ele. E a Polícia Federal fez a apreensão de um HD. E nesse HD estava a prova de todas as transferências ilícitas da organização criminosa que, segundo o Ministério Público Federal, ele fazia parte. O problema é que o juiz que expediu a sentença não colocou na sentença a seguinte frase: autorizo a quebra da criptografia do HD. Ele autorizou a busca e a apreensão e não autorizou a quebra da criptografia. Por quê? Porque parece óbvio que se eu pego um HD de um meliante, eu não pego para ficar olhando. Peraí, me dê teu celular aqui só para eu ficar olhando para ele. Não, você pega para ter acesso à informação. E sabe o que é que o STF fez? O STF invalidou toda a Operação Satyagraha e mandou liberar todo o patrimônio. E as pessoas pulverizaram esse patrimônio em centenas ou dezenas de outros CNPJs e hoje ninguém acha mais. E a operação foi zerada e a maioria dos crimes prescreveu. Se eu voltar um pouquinho mais no tempo, teve uma operação, eu vou chamar de Boi Bumbá, mas não é Boi Bumbá, é Boi alguma coisa o nome da operação, que investigou o clã Sarney. Essa operação investigou desvios de uma organização criminosa no dinheiro da Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Na época, faz tempo isso, faz mais de 10 anos, chegou-se à conclusão que algo em torno de 40% de toda a verba pública que passou pela Sudã foi desviada ou por essa organização criminosa ou por ONGs ambientalistas. E pediram o bloqueio das verbas de todas essas ONGs e de todas os integrantes dessa organização criminosa. Sabe o que é que o STF fez? O STF derrubou a operação, zerou a operação e mandou devolver o patrimônio por um motivo muito simples. Porque um delegado de polícia que fez a oitiva de uma pessoa que era presidente de uma das ONGs não disse para ele que ele tinha o direito de permanecer calado se ele quisesse.
Desculpe o palavrão, mas puta que pariu. Me poupe. Você não está lidando com um pobre coitado que furtou um pacote de cajuína no supermercado, não. Você está lidando com gente que estava desviando 40% de toda a verba que passou pela Sudam. Será que esse cara não estava assistido por advogado? Mas pegaram a degravação da oitiva e não disseram, esqueceram. Pode acontecer? Pode. É um erro, mas um erro que invalida e que libera o dinheiro. E sabe o que foi que fizeram? Pulverizaram o capital por milhares de outros CNPJs e ninguém acha mais esse capital. A mesma coisa está acontecendo agora com a Operação Lava Jato. Na verdade, ontem isso aconteceu. Por quê? Porque ontem a segunda turma do STF inventou uma novidade jurídica no Brasil. Que novidade jurídica é essa? A segunda turma do STF chegou e disse o seguinte: agora, em alegações finais por memoriais, artigo 403, parágrafo 3º do CPP, que inclusive é uma das peças que adora cair para quem vai fazer segunda fase penal da OAB. Se você pegar na letra da lei, está escrito assim: o prazo das alegações por memoriais é de 5 dias sucessivos. Primeiro prazo do MP, depois prazo da defesa. Em existindo vários réus, o prazo corre para cada réu, cada advogado faz o seu. O problema é que o STF diz, espere aí, nesse processo do ex-diretor da Petrobras, tinha réu que fez colaboração premiada e réu que não fez colaboração premiada. Então tinha que ter prazo diferente para o que fez colaboração premiada e para o que não fez. Na hora que eu escutei isso, eu digo, peraí, mas isso não está no CPP, isso não está na lei das organizações criminosas, isso não está na lei dos crimes do sistema financeiro, isso não está em canto nenhum. Isso foi entendimento de 3 ministros do Supremo ontem. Inclusive um que me surpreendeu, a ministra Carmen Lúcia. Quando eu vi a ministra Carmen Lúcia com esse voto, eu disse, espera aí, tem alguma coisa errada. Que eu parei para ler de novo. Eu disse, não, eu entendi errado. Que o julgamento dessa decisão, para mim, é ok. Está no escopo do que ele tem feito. Mas a ministra Carmen Lúcia, e aí muita gente dizendo assim, mas beleza, volta o processo para a primeira instância, anula tudo e vamos processar de novo. O problema, meu amigo, não é processar, aquele cara estava condenado a 7 anos e 6 meses, ele é réu primário, era regime semiaberto, ia cumprir 1/6 da pena, 1/6 de 1 ano e um pouquinho, estava resolvida a bronca dele. Dependendo da localidade onde ele morasse, não tem vaga para regime semiaberto, tinham botar a tornozeleira e acabou-se. E a galera, não, o processo vai correr todo. O problema não está aí. Primeiro que vai prescrever. Vai prescrever. O problema é quando você anula o processo, você tem que devolver todo o dinheiro que foi embargado à guisa daquele processo. E só dele são 93 milhões de dólares. O direito penal econômico é a grande ferramenta de combate ao crime organizado no Brasil hoje. O problema é que se você quer ver o pânico de um deputado e de um senador, fala em direito penal econômico. Tem uma música de Caetano e Gil, não sei se alguém gosta de Caetano e Gil, chamado Tropicália 2, depois vocês procurem no YouTube. E a música tem um trecho que diz assim, quando você ver o pânico dissimulado de um deputado perante um projeto de educação que pareça rápido e barato e que vise solucionar o ensino fundamental no Brasil, pense no Haiti, reze pelo Haiti, aí vem o refrão, o Haiti não é aqui. Caetano e Gil, hoje, estariam equivocados. Você quer ver um pânico dentro do Congresso Nacional? Fale em direito penal econômico. Mais especificamente, no direito penal econômico punitivo. Porque nós temos o direito penal econômico abolicionista. E esse foi abraçado, grosso modo, pelo nosso parlamento e pelo nosso judiciário. E uma informação que pouca gente sabe. Vocês sabem que nós tivemos já 2 leis de repatriação de capitais? Tivemos, professor. O que são leis de repatriação de capitais? A lei de repatriação de capitais, ela diz basicamente o seguinte. Você cometeu crime, você tirou o dinheiro do Brasil, mandou o dinheiro para fora. Traga o dinheiro de volta. Mas se eu trouxer o dinheiro de volta, eu estou declarando que eu cometi crime. Não, traga o dinheiro de volta, você paga 15% de imposto, fica com o dinheiro e a gente esquece que você cometeu crime. Ou seja, traga o dinheiro, gaste o dinheiro e você não vai ser processado. Isso é um direito penal econômico abolicionista. Isso aprova. Mas o direito penal econômico punitivo, o direito penal econômico que parte da premissa que ninguém precisa ir para a cadeia para desarticular uma organização criminosa e uma facção criminosa, ele é um direito penal combatido de uma forma assim gritante
pela cúpula do judiciário brasileiro e pelo parlamento. Por quê? Porque ele é, hoje, na visão de vários juristas, e essa não é a minha posição. Eu já vi o professor Rogério Greco defender essa posição, o professor Guilherme de Souza Nutti defender essa posição. Sabe quem falava em vai em busca do dinheiro em vez de prender? Nelson Hungria, que para mim é a grande base do direito penal brasileiro, Nelson Hungria e Magalhães Noronha. Hoje, o direito penal econômico é a forma de combater essa criminalidade. E esse direito penal econômico ele está sendo batido, ele está sendo questionado, ele está sendo vilipendiado. E as pessoas que chegam para falar sobre ele levam pedrada. Por quê? Porque você tem uma ideologia que o Estado brasileiro só pode ter regras penais abolicionistas. Regras penais que botam meliante na rua. E aí, meu chefe, na hora que você tem essas regras aplicadas a quem está no topo, nós vamos morrer prendendo quem está na base. E vamos continuar numa guerra civil. E vamos continuar com mais de 120 mil mortes por crimes violentos por ano. E vamos continuar tendo o raio, que foi o exemplo que eu dei, fazendo um trabalho maravilhoso todos os dias, mas enxugando o gelo, porque o Estado brasileiro vai continuar um Estado cooptado por organização criminosa. E já para encerrar minha fala e passar a palavra aos colegas e ao debate de vocês, e quando eu falo Estado brasileiro cooptado por organização criminosa, não é só a cooptação da atuação do meliante, é a cooptação política, é a cooptação financeira, é a cooptação judiciária e a cooptação ideológica. Talvez escutar um professor falando isso aqui pode ir de encontro a ideologias que vocês aprenderam ao longo de toda a vida. E talvez cause até repulsa escutar alguém defendendo uma visão mais punitivista do direito penal. Só que tem um detalhe. O Brasil nunca, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, mas essa é a minha posição, o Brasil nunca vai conseguir combater as organizações criminosas e as facções se ele continuar prendendo quem está na base e não mexer no bolso de quem está no teto. Você tem que mexer no bolso de quem está no teto e começar a soltar quem está na base. Até porque prender já está provado que não resolve. Mas como eu disse, não é a minha geração que vai resolver isso. É a geração de vocês. É por isso que eu faço tanta palestra sobre esse tema. Eu faço uns 65 eventos por ano. Esse ano, se eu não faltar nenhum, se um avião não cair, não tiver nenhuma desgraça, serão 65 congressos, dá mais de um por semana. E em quase todos eles, esse ano, eu tenho falado sobre direito penal econômico. Porque se a geração de juristas de vocês que aqui estão, futuros advogados, futuros juízes, tem muita gente aqui que vai virar magistrado, muita gente aqui que vai virar Ministério Público, muita gente que vai virar delegado de polícia. Você olha para um rapaz desse aqui, ele tem cara de MP. Você olha para a gente aqui, tem cara de magistrado. Diga amém, igreja, por favor, quem tiver fé nisso. Obrigado, igreja. Se igreja os obreiros não estão atuando direito, vocês que estão aí de obreiros, vamos atuar na motivação dos fiéis, por favor. Se vocês chegarem no exercício da atividade profissional de vocês com essa ideia que perseguir o dinheiro é mais importante do que perseguir pessoas que talvez não tenham mais nem como se sair de uma facção criminosa, porque eu não sei se vocês sabem, né? O pobre, quando cai numa facção criminosa, ele só sai de dois jeitos. Ou ele sai carregado num caixão, ou se ele tiver grana para fugir do país. Porque por vias normais ele não sai. Facção criminosa não perdoa. Dívida de facção é imprescritível. E às vezes não morre só ele, não. Morre ele e a família dele todinha. Esse cara, para mim, é vítima. Assim como nós que estamos na rua sofrendo nas mãos de facção e de organização, nós somos vítimas. Mas os caras que estão lá em cima, enquanto eles tiverem dinheiro, eles vão empurrar o processo penal com a barriga e vão manter a impunidade. Porque no Brasil, para quem tem dinheiro, não existe sentença transitada em julgado. O que existe é o dinheiro acabar, aí a sentença transita. Mas se você tiver dinheiro, sua sentença não vai transitar em julgado. Ah, mas para fulano transitou, é porque o dinheiro foi pouco. Porque se o dinheiro for muito, não transita. Então você tem que primeiro acabar com esse potencial econômico desses grupos para pensar numa sentença transitada aí, julgada. Mas não sou eu, não é a minha geração, não é a geração dos professores aqui que vai mudar. É a geração de vocês. A geração de gente que está aqui
escutando quem é um pouquinho mais velho do que vocês trazer essas informações. Pensem nisso. Se vocês puderem ter, não precisam concordar comigo, eu não sou o senhor da verdade. Eu sou apenas uma pessoa que tem uma opinião, talvez baseada um pouco mais de leitura e de vivência do que a maioria de vocês, que ainda são muito jovens. Mas se vocês saírem daqui dando pelo menos o benefício da dúvida ao direito penal econômico e criarem uma ideia diferente da que nós estamos trazendo, da que os doutrinadores da minha geração estão trazendo, mas uma ideia que seja eficiente no combate a essa marginalidade, a minha vinda aqui já vai ter valido a pena e a presença de vocês vai ter valido a pena. Talvez a minha geração não consiga vencer essa guerra, embora eu queira. Eu quero que minha filha cresça num mundo diferente. Mas talvez a minha geração não tenha tempo suficiente para vencer essa guerra. Mas a geração de vocês é jovem, é tecnológica, está tendo uma formação excelente. Vocês têm professores aqui na faculdade que se preocupam com vocês. Seja os professores que estão aqui presentes, inclusive eu não posso deixar de fazer o registro ao meu amigo George, que me trouxe aqui em anos anteriores, grande professor que eu tenho amizade pessoal, mas vocês têm os professores que conhecem vocês pelo nome, estão do lado de vocês. Eu sou de uma geração, eu fui aluno da Faculdade de Direito do Recife, que o professor não sabia nem quem eu era. Que se eu tivesse uma dúvida, eu que me virasse. Hoje vocês podem perguntar, vocês interagem, a faculdade faz evento. Eu passei 5 anos na Faculdade de Direito do Recife, não teve um congresso, eu não fiz uma peça. Vocês têm congressos todo ano, talvez mais um congresso por ano, visita técnica, visita guiada, núcleo de prática jurídica. A faculdade se preocupa em dar toda a estrutura para vocês, então aproveitem para formar uma nova ideologia. E para encerrar, vocês vão escutar muita gente querendo desanimar vocês, estudantes de direito. Muita gente querendo desanimar, dizendo, não, mas fazer direito hoje virou aí regra. A vontade que eu tenho de dizer, pois vai fazer. Vai, não, fazer direito hoje é muito fácil. Vai aprender empresarial, vai aprender controle de condicionalidade, vai estudar a teoria geral dos contratos, criatura, vai. Tu não sabe fazer um ó com uma quenga. Tu escreve pra eu no Instagram. Tu tem 50 seguidores no Instagram e bota digital influencer, que tu não sabe nem o que é digital influencer, vem dizer que fazer direito é fácil. Vai aguentar as brigas do 7º período em diante. Vai aguentar as falsidades, porque com todo respeito, todo lugar para ter intriga e falsidade é curso de direito. Eu nunca vi. Parece que o cão, e quando vai chegando perto de formatura, o cão se instala na graduação. Tenha certeza, o demônio em si. Vão querer desanimar vocês, mas não se desanimem. Sabe por quê? Por 3 motivos. Primeiro, o curso de direito, de todos os cursos, é o que mais abre portas para vocês e o que vai continuar abrindo. O curso de direito é o curso do intelectual. O curso de direito é o curso do pensador. O curso de direito é o curso do leitor. O curso de direito é o curso daquele que se dá ao luxo da reflexão. E intelectualidade, leitura e reflexão sempre vão ter espaço no mercado. Você pode ser tudo fazendo direito. De um administrador de empresas a um magistrado. De um ministro do STJ a um delegado de polícia. De um professor de graduação a um professor de doutorado. De um autor. Você pode ser tudo. Nenhum curso superior abre tantas portas quanto o curso de direito. A galera vai chegar e vai dizer assim, não, medicina é que abre porta. Medicina abre uma porta da medicina. O curso de direito abre inúmeras portas para vocês. Vão chegar e vão dizer, tem advogado demais, tem bacharel em direito demais no mundo. Quer um conselho? Tem demais tudo. Não é só advogado e bacharel em direito, não. Se você chegar para o engenheiro, vão dizer, rapaz, tem engenheiro demais. Se você chegar para o administrador, tem administrador demais. Se você chegar para o médico, tem médico demais. Se você chegar para o fisioterapeuta, tem fisioterapeuta demais. Tem demais tudo. Se tiver um cabo vendendo água aqui dentro do sinal de Aracati, vai ter vários vendendo água. Uma concorrência acirrada. Pode ter o dobro do número de estudantes de direito no Brasil. Eu, particularmente, não tenho nada contra existir graduação em direito. Eu tenho contra existir péssimas graduações em direito. Vocês estudam numa que o NPJ tem nota 5. Não é isso, doutor? Nota 5. Talvez vocês não valorizem isso, mas se vocês soubessem quantos grupos educacionais matariam para ter um NPJ com nota 5, talvez eu conheça 10 grupos educacionais no Brasil todo que tem nota 5 no NPJ. Vocês estão numa faculdade que tem. Vocês estão numa instituição que tem isso. Se vocês estão numa boa instituição, não
tenham medo do grande número de bacharéis ou de profissionais do direito. Sabe por quê? Porque sempre vai ter muito de tudo, mas sempre vai ter espaço para quem é tampa. Agora, vocês não podem ser mais ou menos. O mais ou menos se lasca. Escuta o que eu estou dizendo. O mais ou menos se arromba. O mais ou menos vai morrer trabalhando mais ou menos, ganhando bem menos e se reclamando do mundo. Quando eu saí do Crato, uma pessoa chegou para mim e disse assim: tu vai para onde? Eu disse: vou para Fortaleza, eu ganhei uma bolsa do Cristo. Eu nem sei se, acho que não existe Colégio Cristo, né? Colégio mesmo, não a faculdade. Eu tinha feito um teste de seleção, eu era meio curioso, aí apareceu um teste de seleção. Na época, era 7 de setembro, Farias Brito e Cristo, disputando para ver quem aprovava no ITA, que eu acho que isso já deve ter acabado também. Ainda existe? É sério, é o novo isso aí, vixe. Eu pensei que não tinha mais não. Aí faziam um teste de seleção, eu era aluno do Diocesano do Crato, e aí disse: rapaz, vai ter um teste de seleção. Eu fiz, fiquei em segundo lugar, me deram uma bolsa para estudar no Cristo. Aí eu saí do Crato. No dia que eu saí do Crato, sabe o que foi que disseram? Tu vai para Fortaleza. Eu digo: vou. Pego onde da Rio Negro, é o novo também, nem existe mais Rio Negro. Não existe mais, agora é Guanabara, né? Pego onde da Rio Negro, da Rápido Juazeiro, vou. Eu disse: rapaz, mas tu vai estar no Cristo? Eu digo: vou. Tá sabendo que Cristo é colégio de rico? Eu digo: sei, mas me deram uma bolsa, eu não estou pagando. Rapaz, não vai dar certo não, macho. Vai dar certo não. Vocês já devem ter escutado isso. Vai dar certo não, fazer direito, desse tanto de advogado. Tá ficando doido. De vez em quando sai uma notícia aí, meu sócio Maurício do blog Ramo de Ordem, de vez em quando posta 1 milhão de advogados. Tá vendo que não dá certo? Antigamente o pai e a mãe, quando o menino passava no vestibular de direito, ele ligava para todo mundo que ele conhecia e dava notícia na rua. Até o padre, na hora da missa, fazia ação de graça. Que eu me lembro do tempo que minha mãe botou na missa. Ação de graça pela aprovação do meu filho no vestibular de direito. Eu quase que morro de vergonha. Hoje em dia, quando tem mãe que diz assim: sua filha faz o quê? Direito. Quê? Não. Negócio acolá. E às vezes dá uma vontade, né, da gente desistir, né? Porra, será que eu fiz a escolha certa? Vocês fizeram. E sempre vão ter pessoas para dizer que não vai dar certo. E sabe como é que você cala a boca dessas pessoas? Sendo tampa. Sendo bom. Agora, para ser bom, dá trabalho. Mas dá muito trabalho. O preço é alto, mas o preço compensa. Se eu tivesse escutado aquelas pessoas que diziam que não davam certo, eu estava no Crato, com a minha idade, 43 anos hoje. Talvez eu tivesse feito direito lá, talvez não, talvez estivesse trabalhando, talvez tivesse morrido numa batida de uma moto, sei lá. Talvez tivesse... Não sei. É imponderável. Talvez estivesse tomando uma, talvez estivesse torcendo pelo Flamengo aí, apostando no Betis todo final de semana dele ganhava, não sei. Mas eu não decidi encarar. Se eu decidi encarar, eu tinha que pagar o preço. E o preço é estudar todo dia. Vocês veem assim a gente dando palestra, tirando onda, mas todo dia, 6 horas da manhã, eu estou lendo. Quando chega no começo do ano, os amigos tudo mandam os livros. A gente tem uma tradição de mandar os livros, porque para indicar a gente tem que ler. Aí chega lá, Nestor Távora, Greco, Sanches, Renato Brasileiro tem um farnezinho, ele manda e liga, recebeu de calma, Renato, tu mandou hoje. Não, mas que eu quero que você leia, não sei o que, principalmente o de processo, que eu acho muito bom o livro de processo, de Renato. E quando chega no começo do ano, eu só me dou por satisfeito quando eu leio todas as edições, mesmo tendo lido todas as outras. Mesmo tendo lido. O professor Eugênio Pacelli, eu nem concordo muito com o que o professor Eugênio Pacelli fala, mas todo ano eu faço questão de ler o original que ele me manda. Com todo o apreço. Porque se alguém falar alguma coisa que está no livro de Pacelli, eu vou saber dizer. Dá trabalho, você acorda mais cedo, você dorme mais tarde, é bronca. Eu atualizo meu vadimeco 3 vezes por ano. Sabe o que é você passar de 15, 20 dias dormindo 2, 3 horas por noite para atualizar o vadimeco? Não sei se alguém já viu meu vadimeco, mas é isso aqui. Mas só precisa eu errar uma coisa. Acaba se lasca na prova da UAB. Eu tenho uma grande equipe que me ajuda, é verdade. Eu trabalho 12 pessoas comigo atualizando. Mas eu não tiro o olho. Seja tampa. Porque se tiver 10 milhões de advogados e você for tampa, as pessoas vão lhe procurar. E nunca se vulgarize.
é o último conselho que eu quero dar a vocês. Nunca se vulgarize, porque as pessoas não respeitam quem não se valoriza. O mundo vai fazer de tudo para você menosprezar o seu próprio trabalho, a sua própria capacidade. O mundo vai fazer de tudo para chegar para você, por exemplo, você jovem advogado, o mundo vai chegar e vai dizer para você, quanto é uma audiência? Você diz, R$300. Não, mas doutor, ali faz por 50, aí você vai fazer por 40, ele vai lhe pagar 30 e você nunca mais faz uma por 50. Porque as pessoas só respeitam quem se respeita. As pessoas só se valorizam quem se valoriza. Tem gente que chega no meu curso lá no JUS 21 e diz assim, professor, quanto é o curso delegado? Sei lá, X reais. Ah, eu pago 20% disso. Eu digo, bicho, tu tá vendo uma placa aqui, leilão? Eu não me lembro de ter botado. Espera aí, tem 4 promoções por ano. Não, mas é porque não sei quem vende o curso dele por 15% desse valor. Eu digo, vá fazer. Fique à vontade, eu agradeço a preferência de ter me procurado, mas vá fazer. Porque deu um trabalho monstro, eu reuni os professores que eu tenho hoje no JUS 21. Monstro. E eu posso meter a mão na caixa dos peitos e dizer que eu tenho algum dos maiores professores do Brasil trabalhando comigo. Eu tenho o maior doutrinador de medicina legal do Brasil hoje, que é Paulo Furtado. Eu tenho o maior especialista em organização de escritório, que é a doutora Lara Célio. Recentemente eu contratei a professora Ana Cristina, que eu trabalhei com ela 10 anos. Eu fui para o Rio fechar o contrato com ela. Fiz um bate e volta lá. Fiz semana passada, eu até postei nas minhas redes sociais. E eu tenho que pagar esses caras o que eles merecem. Na hora que você chega para mim e diz que me dá 15% do valor do meu curso, você está ofendendo a mim e a eles. E sabe o que é que eu percebi com esse tempo? Normalmente o cara compra. Normalmente ele se valoriza. Ele valoriza quem se valoriza. Então se valorize. As pessoas dão valor a quem se valoriza. Se você acreditar nisso, a advocacia pode ter 200 milhões de advogados. Você não vai ser um entre 200. Você vai ser o advogado tampa de Aracati, o advogado tampa do Ceará. E isso vai fazer diferença na sua vida. Pensa nisso. Valeu, crianças. Rapidamente, vou fazer algumas considerações sem tomar muito tempo. Só para agradecer mais uma vez a organização do evento, na pessoa da direção da faculdade aqui presente, professor Antônio, quem peço uma salva de palmas, por favor. A confiança depositada na organização do evento, na coordenação do curso. E também agradecer, apesar de ele já ter saído, mas quero que fique registrado, ao doutor Pedro, que estava aqui agora nesse instante, mantenedor da faculdade, e o grande idealizador de tudo isso aqui, né? Professor Giovanni, queria enaltecer as brilhantes palavras na palestra. Eu digo que não é uma palestra, é uma aula completa de penal, processo penal. E aos alunos aqui agora abro o espaço para fazer suas perguntas e quem quiser, de repente, dar uma palavra agradecendo a palestra do professor ilustre, professor Giovanni Moraes, fica aberta aqui a sessão. Boa noite, Giovanni, professor Renato, professor Pascarelli. Eu gostaria que o professor Giovanni desse uma explanada sobre a lei do abuso de autoridade e se ele já sofreu alguma experiência desse tipo, se ele é a favor ou contra. Doutor, como é seu nome? Joelane. Joelane, obrigado pela oportunidade aí de interagirmos. Vamos lá. Resumidamente, a lei de abuso de autoridade é uma lei necessária no Brasil, como outras leis são, visto que a atual lei de abuso de autoridade é de 1965. A lei de abuso de autoridade, a 4898, foi feita no início da ditadura militar. Foi feito no momento de transição entre um governo eleito e um governo ditatorial, e dali para frente nós tivemos 5 presidentes militares: Castelo Branco, Oz Silva, Garrastazu Tazu Médici, Ernesto Gades e João Batista Figueiredo. E a lei de abuso de autoridade, ela traz penas que são risíveis: detenção de 10 dias a 6 meses. E o efeito prático do abuso de autoridade, que é o perdimento do cargo, ele é praticamente inexistente com base na lei atual. Então o Brasil precisa de uma nova lei de abuso de autoridade. Isso é um fato. Como o Brasil precisa de uma nova lei de racismo, a 7716/89 para mim é superada. Como o Brasil precisa de uma nova lei de juizado especial criminal, certo? A 9099/95 já é muito anacrônica. Como o Brasil precisa de uma nova lei de crimes tributários, enfim. Certo? O Brasil precisa de novas leis. Por quê? Porque quando a Constituição de 88 ela foi feita com uma premissa: nós íamos fazer uma Constituição e depois íamos fazer todas as outras leis. E as que não existiam, a Constituição trouxe os chamados mandados de criminalização.
fizeram a Constituição e não fizeram as outras leis. O professor que é civilista sabe bem disso. A Constituição de 88 diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas o Código Civil só veio dizer isso em 2002. De 88 para 2002 ficou essa celeuma. Claro que valia o que estava na Constituição, por óbvio, porque o Código Civil era 2016, de 1916. Então nós precisamos de uma lei de abuso de autoridade. Ponto. Seria muito fácil para mim adotar uma visão utilitarista do direito penal, uma visão utilitarista e, por óbvio, reducionista, e dizer que a lei de abuso de autoridade é ruim porque ela veio do Renan Calheiros. É muito fácil, é muito palatável para o grande público se eu abrisse a boca e falasse isso, olha, veio do Renan Calheiros, o Renan Calheiros está envolvido até o pescoço com bronca, então é óbvio que ele quer uma lei de abuso de autoridade, nada presta. Eu não posso cair no risco desse utilitarismo. A lei de abuso de autoridade é necessária e tem coisa na lei de abuso de autoridade que deve sim existir. Eu sou um crítico, por exemplo, da condução coercitiva de réu. Para que conduzir coercitivamente um réu se o réu não é obrigado a falar? O réu pode mentir, o réu pode ficar calado. Que é que eu vou obrigar o cabo aí para ficar olhando para a cara dele? Eu sou contra a condução coercitiva de testemunha que não foi intimada. Intima primeiro a testemunha. Eu sou contra, por exemplo, a tentativa de você evitar o contato do advogado com o seu constituinte. Certo? Eu sei que no piso onde vocês vão começar advogando, vocês vão encontrar magistrados que vão chegar e vão meter a mão na mesa e vão dizer, quem manda aqui sou eu. E o Márcio vai conseguir uma nota de desagravo da OAB. Eu não sou criança. Eu sei disso. Eu sei que tem desembargador que na turma recursal pega e faz o embargo de gaveta do processo só por maldade. Eu sei disso. Então a gente precisa de uma lei. Só que tem um grande problema. Essa lei de abuso de autoridade, ela está sendo vendida como o grande remédio, não para vocês que estão no piso. E entenda vocês que estão no piso no sentido de vocês estão começando. Ela vai ser o grande remédio para quem está no topo, por um motivo muito pragmático. Você concorda que um desembargador do Tribunal de Justiça, quando ele engaveta porque, olha, uma apelação, um desembargador, se ele quiser, ele despacha numa tarde. Porque a admissibilidade já foi feita pelo juiz sentenciante. Ele só vai olhar as razões ali e olhar o que, é que você está pedindo. E, às vezes, numa sentença de 40 laudos, você está pedindo a reforma do regime de cumprimento de pena. O desembargador que bota aquilo ali numa gaveta, ele está aloprando. Pela lei de abuso de autoridade, ele comete crime de abuso de autoridade. Você pode reclamar. Beleza, mas eu faço uma pergunta. Quem é o advogado de início de carreira que vai chegar numa turma peitando o desembargador e dizendo, excelência, se o senhor não despachar minha apelação, eu vou lhe imputar abuso de autoridade? Ninguém. Sabe por quê? Porque na hora que ele fizer isso, ele não despacha mais. E na hora que ele não despachar mais, sabe o que é que vai correr? Não sei aqui no Aracati, que eu não sei se o povo gosta de comentar, mas lá no Recife, meu amigo, tem uma rádio fórum fora do comum. Sabe o que é que vão começar a dizer? Eita, doutor fulano aí não é bom contratar ele não, porque ele não resolve nada no tribunal, não sai nada para ele. E o cliente criminal, sabe de que é que ele gosta? Do advogado desenrolado que consegue o alvará dele. Do advogado, até porque o cliente criminal, quando chega, por exemplo, nessa hipótese da apelação, ele já sabe tudo que ele precisa saber sobre o processo. Tem cliente que instrui o advogado. Eu vou entrar com HC. Não, doutor, não entre com HC não, porque se o HC for negado pelo tribunal, tem que ser um ROC, é melhor o senhor embargar aqui a decisão, e aí a gente, se o juiz não der o embargo, a gente entra com HC contra o juiz, porque se não for provido, o senhor faz um recurso. É assim. Então, essa lei de abuso de autoridade, embora necessária, ela não vai ser usada por quem precisa. Não existe paridade de armas entre o Ministério Público e a advocacia. Isso não existe, isso é uma lenda. Em que pese todas as minhas críticas ao senhor Felipe Santa Cruz, em que pese todas as minhas críticas à cúpula da OAB, nós precisamos defender quem está na base da advocacia. A OAB não é o senhor Felipe Santa Cruz. A OAB é 1 milhão de advogados que todos os dias saem para trabalhar. E essas pessoas, elas sofrem mesmo. Elas sofrem. O problema é que a lei de abuso de autoridade não vai servir para elas. Porque só vai usar a lei de abuso de autoridade quem fala com o magistrado de igual para igual. E aí eu vou relatar uma experiência pessoal, você me perguntou o seu tempo, mais uma vez, eu não estou falando institucionalmente. Eu não falo pela Faculdade Vale de Jaguaribe, eu falo pela minha pessoa, no exercício da minha liberdade de cátedra. Eu participei, certa feita, de um congresso, e na noite de abertura do congresso a palestra seria proferida por mim e por um ministro do STJ. E eu entrei lá e nesses eventos maiores tem o que eles chamam sala VIP, que é uma sala de comer. Um café, uma bolacha, um negócio lá, uns garçons servindo umas coisas. E óbvio, vão os palestrantes e os assessores.
Meu assessor sou eu e eu mesmo e Deus. E Caio, que foi me buscar aqui na pousada. Mas ministro anda com um séquito de assessores e de juízes auxiliares. Resumo, eu entrei na sala VIP. Estava lá o ministro do STJ sentado e uns 10 assessores perto dele orientando a palestra. Eu sentei do outro lado. Ninguém me deu nem boa noite. O garçom veio uma vez oferecer uísque. Uma. Disse, não, agradeço. Eu só vi ela chegando com uísque lá. O cara não dirigiu a palavra a mim. Quando o mestre de cerimônia chegou e nos chamou, senhores palestrantes, ele se levantou e eu me levantei. Quando eu me levantei, eu vi que os assessores dele olharam para mim de cima para baixo, tipo, você é o famoso quem? Aí saiu eu e ele. Aí a gente foi lá e sentou na cadeira assim na frente, um do lado do outro. Aí ele já perguntou o meu nome, porque eu era palestrante. Aí eu apertei a mão dele, a gente começou a conversar. Ele é de uma família do interior do Nordeste, eu já contei umas piadas para ele, ele já riu, ele já me contou uns casos. Quando a gente veio sentado na mesa, aí já começou a dizer assim, peço vênias a um ilustre doutrinador, Giovanni Moraes. O cara não tinha me dado nem boa noite meia hora atrás. Ele só passou a me respeitar porque ele me enxergou no mesmo nível. Percebeu? Agora, traz isso para um advogado de PIS que vai fazer a primeira sustentação da vida dele no STJ com passagem comprada em 5 vezes pela Gol. Essa lei de abuso de autoridade vai servir para ele? Não. Então, em que pese eu não poder me dar ao luxo de uma visão utilitarista, eu preciso ser muito franco e dizer que essa lei de abuso de autoridade vai servir para uma coisa. Vai servir para quem tem condição de falar com o juiz de igual para igual e intimidar. E é por isso que eu acho que ela é ruim. Nós precisamos de uma lei de abuso de autoridade, mas não nesse sentido. E outra, muito melhor do que criminalizar. E as penas que estão lá são de 1 a 4 anos, a maioria. Não é para botar ninguém na cadeia, é para perder a função pública. Muito melhor do que criminalizar. Só precisava, em sendo reconhecido abuso de autoridade, suscitar a incompetência do juízo. Já era uma grande solução. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o TJ de Pernambuco teria um grande problema se as 2 câmaras recursais fossem suscitadas a incompetência. Aí a própria instituição ia dizer, opa, vamos aliviar. É isso que eu penso de forma resumida. Esse é o 3º ano que eu venho para Aracati. Esse é o 3º ano que eu venho para a faculdade. Eu até brinquei com o pessoal aqui do curso. Eu vou mandar meu currículo para me chamar para dar aula para a organização aqui. Muito obrigado pela forma que vocês me recebem. A galera aqui de Aracati tem um carinho diferenciado. Vocês não sabem quanto eu gosto de vir para cá. Muito obrigado. Pode ser a pessoa.